boa noite. Olá, boa noite. Com 4 vetos, presidente Jair Bolsonaro sanciona a Lei da Liberdade Econômica, que pretende reduzir a burocracia para empresários. O auditor fiscal aposentado José Barroso Toches Neto será o novo secretário da Receita Federal. Ele entra no lugar de Marco Sintra, que foi demitido após polêmica sobre a recriação da CPMF. E você vai ver também. Polícia Federal indicia 13 funcionários da Vale da empresa Tuvisud pela tragédia da barragem de Brumadinho, em Minas. Polícia investiga mais um caso de tortura dentro de supermercado em São Paulo. Desta vez, um homem que teria tentado furtar um pedaço de carne sofre agressões e choques. Às vésperas da Assembleia da ONU, milhares de pessoas protestam em várias cidades do mundo e pedem ações contra mudanças climáticas. A judoca campeã olímpica Rafaela Silva é pega no exame antidoping dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, e pode pegar até 2 anos de suspensão. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. Treze funcionários da Vale e da consultoria TÜVSÜD, ou TÜVSÜD, foram indiciados por falsidade ideológica e uso de documentos falsos. O pedido faz parte das investigações da Polícia Federal sobre as causas do rompimento da barragem de Brumadinho. De acordo com a Polícia Federal, documentos revelam que os funcionários da Vale e da empresa alemã Tuvisud sabiam dos riscos da barragem de Brumadinho desde 2017. Mesmo com o nível de segurança abaixo do recomendado, laudos e contratos foram fraudados para manter a estrutura da mina do Córrego do Feijão funcionando normalmente. A gente tem depoimentos que comprovam que eles tinham conhecimento, documentos de reuniões que eles participavam. A gente tem conversas de e-mails que eles sentem uma dificuldade em atestar, dizem que, inclusive da própria Tuvisud, falando que a barragem não vai passar, que nós não vamos conseguir passar porque não vai alcançar o valor de 1,3 de fator de segurança, e mesmo assim eles atestaram a declaração de condição de estabilidade da barragem. De acordo com a polícia, os funcionários responsáveis por monitorar a barragem tinham motivos a mais para atestar que a estrutura era segura. A segurança ela era um dos tripés para que os funcionários da Vale recebessem bônus, ou seja, havendo problemas de segurança, havendo mortes de funcionários provocados por ações ou por atividades que a Vale desempenha, os funcionários acabam perdendo esse bônus. Os 7 funcionários da Vale e os 6 da Tuvisud foram indiciados pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documentos falsos. Todos vão responder em liberdade, mas em caso de condenação, as penas podem chegar a 18 anos de prisão. A Polícia Federal não descarta novos indiciamentos, já que as investigações sobre os culpados pelos crimes ambientais e os homicídios continuam. O rompimento da barragem em 25 de janeiro causou 249 mortes. 21 pessoas continuam desaparecidas. Em nota, a Vale informou que irá avaliar o teor do relatório policial antes de se pronunciar. A Tuvisud não quis comentar a decisão. Mesmo sendo um inquérito complexo, a demora foi enorme. Espera-se que os verdadeiros responsáveis sejam condenados. Mas essa gente, com bons advogados, sempre aposta na caducidade, na prescrição das penas para alcançar a impunidade. E aqui no Brasil até encontrou-se outra forma de impunidade, que é o pagamento de cestas básicas, etc., quase um prêmio para criminosos. Espera-se que esse caso de Brumadinho, que envolve gente poderosa, não passe em brancas nuvens. O presidente Jair Bolsonaro prorrogou por 30 dias a atuação das Forças Armadas no combate às queimadas na região da Amazônia Legal. O decreto atual terminaria na próxima terça-feira e foi renovado agora até o dia 24 de outubro.
vários municípios de Goiás estão sofrendo com as queimadas. O fogo causa prejuízo, mata animais silvestres e leva medo aos moradores. Em Santa Helena, 3 usinas de etanol paralisaram a produção e os funcionários foram retirados às pressas por causa da aproximação do fogo. Em Palmeiras de Goiás, um redemoinho de fogo com cerca de 10 metros de altura assustou os moradores. Um frigorífico da região também foi atingido pelas chamas. Segundo os empregados, foram pelo menos 40 minutos de correria até o incêndio ser controlado. Já em Cristalina, no entorno do Distrito Federal, pânico entre alunos de uma escola. Eles tiveram que correr quando o fogo e a fumaça se aproximaram. O prefeito de Santa Helena declarou estado de emergência e calamidade pública. Goiás já está há mais de 120 dias sem chuva. O ministro da Economia, Paulo Guedes, indicou o auditor fiscal aposentado, José Barroso Tostes Neto, para secretário especial da Receita Federal. Servidor de carreira, Tostes Neto foi secretário de Fazenda do Pará, atuou como consultor no Fundo Monetário Internacional e no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele deve assumir o cargo após ser nomeado por decreto pelo presidente Jair Bolsonaro. O novo chefe da Receita substitui Marco Sintra, demitido no último dia 11, após defender publicamente a volta de um imposto nos moldes da extinta CPMF. O governo anunciou o desbloqueio de 8 bilhões e 300 milhões de reais do orçamento. A liberação deve aliviar os cofres de ministérios que estavam com verbas contingenciadas. O anúncio foi feito durante a apresentação do relatório bimestral de receitas e despesas do Ministério da Economia. O desbloqueio foi possível graças ao aumento tanto da arrecadação quanto da previsão de crescimento do Produto Interno Bruto para este ano, que passou de 0,81% para 0,85%. O governo também incluiu nesta conta receitas extras, como parte dos lucros de empresas estatais. O número que vai ser imediatamente disponibilizado para os ministérios é de 8,3 bilhões de reais e vai ser distribuído em cerca de 17 pastas. O Ministério da Educação é o que vai ficar com a maior parte dos recursos, seguido pelo Ministério da Economia, Defesa e Saúde. Além dos 8 bilhões e 300 milhões desbloqueados formalmente do orçamento de 2019, o Ministério da Economia também anunciou a autorização de mais 2 bilhões e 600 milhões em gastos vindos do fundo da Petrobras. O acordo para a utilização desse fundo foi validado nesta semana pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro retomou a agenda normal depois de ficar 8 dias afastado por causa da 4ª cirurgia causada pela facada levada durante a campanha eleitoral. O Palácio do Planalto confirmou que ele irá, sim, à Assembleia Geral da ONU em Nova York. Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada pela primeira vez depois da cirurgia para a correção de uma hérnia no intestino. E a saída foi justamente para fazer um check-up e ver como está a recuperação. Os médicos que operaram o presidente em São Paulo vieram até Brasília para fazer a avaliação. Eles decidiram passar o cardápio de Bolsonaro da dieta cremosa para refeições leves. Hoje, devido ao fato de não haver mais distensão abdominal, ele passa para uma dieta leve, que consiste em arroz, purê de batata, legumes, um pouquinho de filé mignon grelhado. Logo depois dos exames, o porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros, confirmou que Bolsonaro poderá fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York na terça-feira que vem. Havia o temor de que ele não pudesse viajar por causa da recuperação, mas o embarque está confirmado para a próxima segunda-feira. Ele tem o foco direcionado exclusivamente à ida a Nova York, onde ele vai, como eu já disse anteriormente, vai fortalecer a posição do Brasil perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, vai falar com o coração, como ele ontem mesmo ratificou por meio da live, vai apresentar as questões ambientais, enfim. Mas os médicos também fizeram observações especiais para a viagem. O risco é sempre um risco vascular, um risco de veias.
mas ele está com meia elástica, protegido, ele toma todo dia uma injeção de anticoagulante, vai tomar durante a viagem, e foi orientado que durante a viagem ele não permaneça muito tempo sentado, caminhe um pouco no avião e fique a maior parte do tempo deitado na cama que tem à disposição dele na viagem. Daqui uma semana, ele passará por uma nova reavaliação. Na parte da tarde, o presidente foi ao Palácio do Planalto para sancionar a medida provisória da liberdade econômica. A nova lei tem o objetivo de diminuir a burocracia para empresas, retirando, por exemplo, a necessidade de alvarás para funcionamento de negócios de baixo risco. Para nós realmente podermos abrir o mercado, poder fazer a economia funcionar, poder empregar mais gente, não temos outro caminho. Num primeiro momento, fazer o que estamos fazendo. Deixar o Estado de atrapalhar quem produz. 4 trechos da lei foram vetados pelo presidente. Entre eles, o que permitia o teste de produtos sem autorização de um órgão público, o que poderia liberar de forma irrestrita o uso de cobaias, e o que previa a liberação automática de licenças ambientais. A expectativa é que a lei gere quase 4 milhões de empregos e possa aumentar o crescimento do país em 7%. É uma lei excelente, procura simplificar a economia e incentivar as pessoas a empreenderem. Ainda falta uma boa reforma tributária, que está sendo debatida, para completar esse quadro de antiburocracia e alguma modernização. E em Brasília, a grande polêmica continua sendo a ação da Polícia Federal contra o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, e seu filho, que é deputado federal. A questão foi transformada em uma guerra entre poderes. Pouquíssimos políticos falam em culpas e aprofundamento das investigações. Depois de quase um mês em obras, o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, voltará a funcionar normalmente. A pista principal foi renovada e o número de pousos e decolagens vai aumentar. A pista principal voltará a operar a partir das 6 horas da manhã deste sábado. Ela ficou fechada por quase 30 dias para obras de recuperação que atendem a normas de segurança da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O trabalho é feito a cada 10 anos e custou 9 milhões de reais. O movimento no aeroporto deve aumentar 10% após a reforma. A Infraero recomenda que cada passageiro consulte a companhia aérea para informações sobre os voos. O consumo colaborativo, que funciona por meio de trocas e compartilhamentos de bens ou serviços, vem ganhando cada vez mais adeptos no país. Uma pesquisa revela que 8 em cada 10 brasileiros estão dispostos a adotar essa prática, que gera economia e ainda ajuda o meio ambiente. O Éder, o Jesus e o Tiago trabalham na mesma empresa em Barueri, na Grande São Paulo. Eles moram perto uns dos outros e, para diminuir custos com gasolina e estacionamento, possuem um aplicativo de celular que oferece carona colaborativa. Tudo vem para ajudar, né? Então, a economia financeira ajuda, meio ambiente, então a gente está colaborando para tudo isso, né? O serviço não tem custo para o funcionário. É contratado pela empresa onde trabalham. A pessoa se cadastra na plataforma, indica rotas e horários e aí é só informar se deseja dar ou pegar carona. A Fernanda foi quem descobriu a plataforma e trouxe a ideia para a empresa. Atualmente, 30% dos colaboradores aderiram ao aplicativo. E essa foi mais uma ação aí trazendo essa comodidade e uma forma de integrar, de envolver as pessoas entre áreas, haver essa sinergia, o engajamento. De acordo com uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, houve um aumento na quantidade de pessoas dispostas a adotar a prática. No ano passado, 68% das pessoas ouvidas disseram que participariam do consumo colaborativo. Em 2019, o índice subiu para 81%. Outra forma de economizar uma graninha e evitar o desperdício é com o sistema de assinatura de roupas. Aqui em São Paulo, uma empresária criou o primeiro guarda-roupa compartilhado. Funciona no esquema de assinatura mensal. A cliente vem até a loja, escolhe as peças que gostou, paga um pacote e depois devolve no prazo combinado. E essas peças rodam e giram e passam por muitos corpos e muitas mulheres e voltam e são cuidadas, bem conservadas. Tem esse senso de comunidade aqui entre as assinantes, né? E isso é muito bacana de ver.
A Raquel é adepta da moda sustentável há 2 meses. Ela se considera pouco consumista, mas bem criteriosa na escolha das peças e viu no serviço uma oportunidade de se vestir bem, gastando menos. Porque às vezes a gente compra uma roupa e ela fica no armário sem utilidade, às vezes nem tira etiqueta, sabe? Acaba que a durabilidade dela é bem estendida. O governador de São Paulo, João Dória, visitou hoje a Federação das Indústrias do Japão, no último dia de visita ao país. Veja na reportagem do correspondente Marcelo Espíndola. Retomar os voos entre Brasil e Japão com as companhias aéreas brasileiras e japonesas foi o primeiro assunto que Dória abordou na Federação das Indústrias do Japão, hoje em Tóquio. Como foi no passado, o Brasil tinha essa linha que fazia São Paulo-Los Angeles-Tóquio, ou a JAL fazia São Paulo-Nova York-Tóquio. Isso é uma vantagem competitiva, pode melhorar o ambiente de negócios, pode fortalecer as relações culturais. Ao fim da reunião, o governador fez um balanço dos 4 dias no país oriental. Há um interesse muito grande dos japoneses, sobretudo na área rodoviária e na área ferroviária e aeroportuária. Então, esses foram setores que mais chamaram a atenção dos investidores e também dos bancos japoneses. Durante os dias de visita aqui, foi percebido que o Japão tem muita preocupação com o meio ambiente e deve focar os investimentos em projetos como o de despoluição do Rio Pinheiros. Na avaliação geral do governador sobre as recentes viagens na Ásia, o apetite chinês é maior do que o japonês para investir no estado de São Paulo. O apetite da China é maior e a capacidade de investimento também. Há uma razão para isso. Com as retaliações impostas pelo governo Donald Trump aos chineses, eles estão em busca de outros mercados para o reposicionamento daquilo que eles não terão mais nos Estados Unidos. Marcelo Espíndola, enviado especial a Tóquio para o Rede TV News. 10 crianças ficaram feridas em um grave acidente com uma van escolar no Andaraí, zona norte do Rio de Janeiro. 3 delas tiveram ferimentos graves. As informações com o repórter Tony Vendramini. O acidente que aconteceu perto de uma creche no Andaraí, bairro aqui da zona norte do Rio de Janeiro, envolveu um carro, uma van e uma Kombi. 10 crianças ficaram feridas. Elas foram socorridas aqui no Hospital Federal do Andaraí, mas como a unidade não tem CTI pediátrico, 7 foram transferidas para outros hospitais da cidade. 3 permanecem internadas em observação em estado estável, aguardando alta. Segundo o Detran, a van envolvida no acidente não estava regularizada para fazer o serviço de transporte escolar. Do Rio de Janeiro, Tony Vendramini, para o Rede TV News. Um vídeo gravado por um policial militar mostra 2 ocupantes de um mototáxi circulando sem capacete em uma comunidade do Rio de Janeiro. Um dos agentes repreende o garupa por estar segurando um pedestal de microfone. Segundo o PM, o objeto poderia ser confundido com um fuzil. Olha só que parece que ele está na mão. O vídeo que circula nas redes sociais foi gravado à noite próximo à comunidade da Vila Vintém, na zona oeste do Rio. Nas imagens, é possível ver 2 homens em uma moto sendo acompanhados por uma viatura da Polícia Militar. O ocupante da garupa está carregando um pedestal de microfone. O agente de segurança faz a abordagem. Mostra o que está na mão aí, cara. É preguiça de microfone. Olha lá. Olha o que ele está na mão, saindo de favela. Depois ele morre e a culpa é de quem? Do polícia. De acordo com o PM, naquela ocasião, o tripé poderia ser confundido com um fuzil. Cara, você é louco sair com isso aí, cara. Isso não existe, cara. Foi mal. Isso daí não pode sair com isso à noite, você saindo de favela, da comunidade. A Polícia Militar não se pronunciou sobre o episódio. Pedestal de microfone, às vezes, é mais perigoso que o fuzil. Olha, a maioria das pessoas nem se dá conta, mas quando nós, brasileiros e brasileiras, saem de casa, está cada vez mais necessário tomar determinados cuidados. Por exemplo, ter 2 carteiras, uma para entregar a possíveis assaltantes, não usar joias, usar relógio caro, não exibir celulares caros, verificar o entorno antes de caminhar pelas ruas, antes de entrar na garagem com o seu automóvel, etc, etc, etc.
Nesse caso que você acaba de ver, um simples pedestal de microfone quase levou a uma tragédia. A Justiça do Ceará negou o pedido de prisão temporária do advogado suspeito de ter matado a namorada. O crime, que começou sendo tratado como suicídio, agora é investigado como feminicídio. O pedido foi negado pelo juiz Edson Feitosa dos Santos Filho, da 4ª Vara da Justiça do Ceará. A prisão temporária de Aldemir Pessoa Júnior foi solicitada pelo distrito policial que investiga o caso. O juiz negou a prisão porque considerou os depoimentos controversos, mas adotou medidas cautelares. Aldemir Pessoa Júnior não pode frequentar o apartamento da empresária Jamile Correia, onde ocorreu o fato. Deve manter distância das testemunhas, em especial do filho dela, que estava no apartamento. Não pode deixar a cidade e ainda foi obrigado a entregar o passaporte. No dia 30 de agosto, depois de discutir e apanhar do namorado, Jamile foi baleada no peito dentro do apartamento. A morte era investigada como suicídio. Depois que vídeos das câmeras de segurança do condomínio onde eles moravam foram divulgados e o filho disse que o relacionamento era abusivo, Aldemir passou a ser tratado como suspeito de feminicídio. A polícia deve concluir o inquérito até o fim deste mês. Um incêndio destruiu hoje à tarde uma loja de artigos de couro no centro de Vitória, no Espírito Santo. O fogo começou no depósito do prédio e, assim como a fumaça, se espalhou rapidamente. A ação do Corpo de Bombeiros impediu que as chamas comprometessem as estruturas dos edifícios vizinhos. Por volta das 6 horas da tarde, o incêndio foi controlado. De acordo com a Guarda Municipal, ninguém ficou ferido. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para todo o país neste fim de semana com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. O final de semana promete ser mais molhado e com queda de temperatura no centro-sul do Brasil. E a chuva já começou a dar as caras em alguns locais, viu? Em várias cidades do sul do Mato Grosso do Sul, a chuva foi forte, veio acompanhada aí de muita ventania. Parte do teto desse barracão aí desabou e acabou atingindo alguns carros. Amanhã ainda pode ter chuva em algumas áreas do sul do Mato Grosso do Sul. Agora a chuva vai ser mais intensa, volumosa, o tempo fica mais carregado, principalmente entre Santa Catarina, Paraná e a faixa leste de São Paulo. Por isso, na capital paulista, vem chuva e vem frio. Até domingo a temperatura despenca, a máxima não passa de 20 graus com mínima de apenas 15. Essas nuvens de chuva vão alcançar o Rio de Janeiro. O sábado vai ser de tempo nublado, chove forte com raios a partir da tarde. Domingo chuvoso com máxima de apenas 25 graus. Em Belo Horizonte, por enquanto, nada de chuva, tempo firme, aberto e quente. Amanhã, máxima de 34 graus. E o ar seco continua predominando grande parte do Brasil, desde o Nordeste até o Centro-Oeste, com destaque aqui para essa área do interior do país, onde tem alerta para baixa umidade do ar. Vai ser mais um dia de muito sol e calor em Cuiabá, máxima de 39 graus. Em Brasília faz 36 e em Palmas a temperatura chega aos 38 graus. E vai ser quente sobre o norte do Brasil, o calor e a alta umidade vão provocar pancadas de chuva sobre praticamente toda a região. O ar vai ficar bastante abafado, o dia já começa com 27 graus em Manaus e a máxima é de 37 graus. No sul do Brasil, o clima é outro, vai fazer friozinho. Em Porto Alegre, mínima de apenas 10 graus, máxima de 21, tempo firme, mas o sol ainda aparece entre nuvens. Agora, Florianópolis e Curitiba, final de semana vai ser chuvoso, nublado. Em Curitiba, friozinho, mínima de apenas 12 graus. No Nordeste do Brasil, o sol está garantido, ele aparece com força, menos nessa área aqui mais escura entre o litoral norte da Bahia até Natal, onde o tempo fica um pouco mais encoberto e pode ter chuva isolada no decorrer do dia. Mesmo assim, temperaturas seguem altas, viu? Máxima de 30 graus em Fortaleza e São Luís e de 29 graus em Salvador. E segunda-feira começa a primavera, a estação das flores, exatamente às 4h50 da manhã. E segundo os meteorologistas, essa primavera vai ser com chuva abaixo da média e temperaturas mais altas do que o normal. Vai ser uma primavera quente. É claro que a gente vai te atualizando aqui no Rede TV News, combinado? Um ótimo final de semana para você. Aproveite até segunda-feira. Tchau, tchau.
O professor esfaqueado por um aluno em uma escola municipal de São Paulo continua internado na UTI. O adolescente também permanece no hospital. Hoje, pelo menos 7 pessoas prestaram depoimento. A polícia também apreendeu o computador e o celular do estudante que deu uma facada no professor nesta escola, na zona leste de São Paulo. Ele e o adolescente falaram com policiais informalmente nos hospitais onde estão internados. A polícia quer saber a motivação do ataque. O que nós precisamos saber agora é o que aconteceu antecedentemente a esses fatos. O que é que houve? O que motivou essa atitude do menor? O professor continua internado na UTI. A família não permitiu que o estado de saúde dele fosse divulgado pelo hospital. Já o estudante foi transferido para o quarto em estado estável. O ataque aconteceu na manhã de ontem. O garoto de 14 anos deu uma facada no professor e depois golpeou a própria barriga. Na reta final da preparação para o Enem, o celular tem se tornado um grande aliado dos estudantes, aliás, como não poderia deixar de ser. Colégios e cursinhos adotaram aplicativos com jogos e simulados como material de apoio. Lucas está no 3º ano do ensino médio e passa até 12 horas por dia estudando. Assiste às aulas, lê muitos livros e também consulta o celular. O colégio dele tem um aplicativo exclusivo para quem vai fazer as provas do Enem. Quando muitas vezes a gente tem uma dúvida pontual ali, estou na minha casa, então não vou precisar nem sair para encontrar uma monitoria, que também é oferecida aqui no colégio, e também nem, tirar o tempo do professor e dos outros alunos. O material de apoio digital se tornou um grande aliado também da Ana Luísa. Ela vai fazer o Enem para entrar numa faculdade de medicina e passou a usar com frequência o recurso tecnológico. Tem muitas questões extras complementares ao material, tem alguns adendos, sugestões de livros, de vídeos. Além dos conteúdos que o aluno precisa estudar, os aplicativos oferecem também diversos simulados. A metodologia é a mesma do Enem. Com isso, a ferramenta acaba se tornando um termômetro da preparação. A gente procura sempre não deixar um objeto muito engajante ao ponto que ele não esqueça que ele precisa retornar ao livro, mas também a gente procura trabalhar numa linha que não gere o tédio também só do livro. Nem todos os colégios e cursinhos preparatórios têm aplicativos próprios. Mesmo assim, os estudantes recebem indicações dos professores e coordenadores. O que é muito comum da professora de redação indicar são podcasts e filmes para ampliar o repertório cultural. Jéssica vai fazer o Enem pela 3ª vez e baixou 2 aplicativos no celular dela. Um deles é como se fosse um joguinho de questões que tem todas as matérias, e eu tenho outro que eu escolho as questões específicas e o tipo de prova que eu quero fazer. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio vão ser nos dias 3 e 10 de novembro. Mais de 6.300.000 pessoas se inscreveram. Resta saber até que ponto o uso da tecnologia vai trazer melhores resultados. É outra forma de aprender, né? É mais didático, então a gente pode dar uma distraída, uma descontraída também no momento dos estudos. Um relatório da Organização Mundial da Saúde aponta o Brasil como o país que tem mais ansiosos no mundo. Quase 10% dos brasileiros sofrem de transtornos de ansiedade. Mais de 18 milhões de pessoas. Tem gente que quer resolver tudo para ontem. Com a gente um pouquinho? Obrigado. Valeu. O senhor? Tô um pouco. Eu mesmo sou um deles, sou muito ansioso. Vamos supor, eu tenho uma entrevista de serviço para fazer na segunda-feira. Se é 11 horas da manhã, das 5 horas da manhã já não durmo mais, nervosismo de se atrasar para saber como é que vai ser, pensar o que vai responder. Eu desconto a ansiedade correndo, fazendo exercício físico. Mas tem que trabalhar a ansiedade, né, de alguma forma, porque senão desconta em outras coisas. A ansiedade não é causada só pela pressa em resolver um problema. O transtorno atrapalha a rotina e pode apresentar até sintomas físicos, como tremedeira e taquicardia. Genética, personalidade, isso influencia também. Mas a gente vê o número crescente no nosso país, principalmente uma questão socioeconômica da população. Então, dificuldades que a população passa, a questão do desemprego, preocupação com a família, em manter família, como que eu arranjo isso, como que eu arranjo aquilo. Então, tudo isso acarreta outras doenças e também ansiedade.
O mesmo estudo que mostra que o Brasil é o país mais ansioso do mundo revela que o brasileiro é o povo que leva mais tempo para se ver livre das consequências da ansiedade. 3 lutos na família em 3 anos e o Paulo Alexandre foi diagnosticado com ansiedade. No caso dele, pelo receio de um novo trauma. Seus batimentos cardíacos viviam acelerados, chorava frequentemente e tinha dificuldade para trabalhar. Ele demorou, resistiu, mas não teve jeito e a saída foi se tratar com psiquiatra e terapeuta. Se eu puder dar um conselho para alguém que sofra com isso, com ansiedade, se preocupe com o agora. O amanhã ele não existe ainda e o ontem ele já passou. Viva hoje. Esta especialista estuda a influência do cérebro sobre o comportamento das pessoas, sobre os sentimentos, a vida. Ela lembra que a ansiedade todos nós temos. É um sentimento natural do ser humano que, quando não é exagerada, faz bem. Isso é bom, porque a ansiedade ajuda também no nosso desempenho. Então, quando a gente está ansioso, preocupado com alguma coisa, a gente se esforça para fazer aquilo melhor, a gente trabalha com aquilo. O problema é quando a ansiedade está demais, passou do ponto, e a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. Mais um caso de tortura foi registrado em um supermercado em São Paulo. Desta vez, a vítima foi um homem que teria... Bom, daqui a pouco a gente assiste a essa reportagem sobre a tortura em um supermercado. Antes, vamos ver que a maior expedição científica já realizada no Ártico partiu hoje à tarde da Noruega. 600 pesquisadores de 19 países, entre eles Estados Unidos, Alemanha, China e Rússia, vão trabalhar juntos em uma das regiões mais inóspitas do planeta. O objetivo da missão global é estudar as mudanças climáticas e as consequências da emissão dos gases de efeito estufa. A jornada no gelo terá a duração de 1 ano e recebeu um investimento de 140 milhões de euros. Uma escultura danificada pelo incêndio na Catedral de Notre-Dame ficará em exposição neste final de semana em Paris. O evento é parte da Jornada Europeia do Patrimônio Histórico e acontece nos principais países do continente. Os detalhes com o correspondente Luciano Júnior. Este galo de bronze estava no topo da catedral. Com o incêndio, a estatueta caiu e ficou parcialmente danificada. A peça só foi descoberta um dia depois da tragédia, em meio aos escombros. As autoridades ainda não sabem se o galo será restaurado ou se ficará assim, como uma testemunha do incêndio. Era final de tarde do dia 15 de abril. Paris parou quando as enormes chamas consumiram parte da Catedral de Notre-Dame e derrubaram o pináculo. Por cerca de 9 horas, 400 bombeiros trabalharam sem descanso para controlar as chamas. Outras 2 esculturas que foram retiradas 2 dias antes do incêndio também estarão em exposição. O evento faz parte da Jornada Europeia do Patrimônio e moradores e turistas terão a oportunidade de ver as obras aqui no prédio do Ministério da Cultura, em Paris. Enquanto isso, a Notre-Dame segue em reformas. O trabalho atual visa recuperar a estrutura abalada pelo incêndio. Ainda estamos em uma fase de segurança. Precisamos colocar estruturas de madeira para estabilizar os alicerces de várias paredes da Notre-Dame. Há muito trabalho ainda a ser feito para garantir que não tenhamos danos futuros. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. Nos Estados Unidos, centenas de pessoas estão concentradas numa parte do deserto de Nevada para o evento Invasão da Área 51. É nesta região que fica a base militar que teria segredos sobre extraterrestres. Os detalhes com o correspondente Fábio Borges. Eles chegaram em missão de paz. Não estamos falando de alienígenas. A visita ao deserto de Nevada é de humanos, em busca de extraterrestres. Acho que vai ser bem legal. A maioria das pessoas que gosta desse tipo de coisa é descontraída e de mente aberta. Cerca de 2.000 pessoas estão concentradas perto da Área 51, que fica a 2 horas de Las Vegas. Nesta região está a misteriosa base que há décadas é alvo de conspirações sobre experimentos com extraterrestres. Neste final de semana é esperada a participação de milhares de pessoas em festivais sobre alienígenas.
Um deles é o Invasão da Área 51. O evento teve início com uma piada postada no Facebook. O organizador, no entanto, não imaginava que mais de 2 milhões de pessoas confirmariam presença. Por isso, autoridades do estado de Nevada estão preparadas para deter os possíveis invasores da Área 51. É uma base como qualquer outra do país. Se você tenta romper o perímetro, os militares tomam as medidas necessárias para reduzir isso. Na terça-feira, 2 youtubers da Holanda foram presos após invadirem a área. Os organizadores do evento prometem que não haverá invasões. Não vamos invadir, mas esperamos ver alguns desses OVNIs que são vistos aqui o tempo todo. Os OVNIs, os objetos voadores não identificados, existem de verdade. A afirmação foi feita esta semana pela Marinha dos Estados Unidos. As autoridades confirmaram que estes vídeos, gravados entre 2004 e 2015, mostram fenômenos aéreos não identificados. De Los Angeles, Fábio Borges, para o Rede TV News. Hoje teve convocação da seleção brasileira para 2 amistosos em outubro. Flamengo e Grêmio tiveram 2 nomes na lista cada. Para os amistosos de outubro, o técnico convocou novamente o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Gabigol, ambos do Flamengo. Tite foi só elogios para o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Fez por si só. Não precisa ser muito. Pode fechar um olho, pode fechar o outro e só escutar a campanha dele nesse ano todo o credenciou. Grêmio e Flamengo são as equipes brasileiras com mais convocados, 2 jogadores cada. O rubro-negro ainda terá mais um desfalque, já que o jovem Renier foi convocado para a seleção sub-17. Os atletas da seleção principal vão ficar de fora de 2 rodadas do Brasileirão. Com o time carioca na liderança e disputando o título, Tite falou sobre a pressão de convocar jogadores de clubes que estão em momentos decisivos. 3 competições oficiais nós tivemos. 2 delas nós fomos campeões, outras nós fomos 6º no Mundial. Tu precisa entregar resultado, 5ª, 6ª. Tu precisa entregar. E para isso exige uma preparação. Eu estou tendo o máximo de cuidado, de equidade, o máximo de bom senso. Há controvérsias, há situações que elas podem ser defendidas das 2 partes. Cada um busca a opção que achar melhor. Neymar está feliz na seleção. Eu posso falar em relação à seleção. E estou falando para as pessoas que estão próximas e que estão acompanhando todo, que estão no dia a dia aqui. Porque é motivo de nós conversarmos sobre isso. Ele está feliz aqui. A gente não tem controle de outras situações, porque cada um tem as suas particularidades. Isso eu posso afirmar. Ele está feliz, demonstrou isso nos jogos. A judoca Rafaela Silva, flagrada no exame antidoping durante os Jogos Pan-Americanos de Lima, deu uma explicação curiosa para se defender da acusação de uso de substância proibida. Por este golpe, Rafaela Silva não esperava. Medalha de ouro na Olimpíada do Rio e campeã também nos Jogos Pan-Americanos de Lima em agosto, a judoca foi flagrada no exame antidoping durante a competição realizada no mês passado. Segundo Rafaela, tudo por causa de uma brincadeira com uma criança. Eu sempre dou o nariz para as criancinhas ficarem chupando, como se fosse uma chupeta, uma mamadeira. E eu descobri que uma das crianças que eu fiz isso, ela fez o uso dessa substância, então pode ser um dos motivos de ter entrado essa substância no meu corpo. O exame de Rafaela deu positivo no dia 9 de agosto para a substância fenoterol, um broncodilatador usado em bombinhas para asma. É muito tranquilo considerar que uma criança que acabou de nebulizar estava expirando o fármaco, né? E como houve contato entre as vias aéreas da criança com a Rafaela, é bastante plausível que ela tenha sido exposta ao fármaco dessa forma. Apesar do resultado positivo no exame feito no PAN, Rafaela Silva não foi suspensa preventivamente. Ela vai poder disputar nos próximos meses competições importantes que valem pontos para o ranking que classifica para a Olimpíada de Tóquio. O único processo que foi iniciado foi esse perante os Jogos Pan-Americanos. A gente vai aguardar agora que a Federação Internacional abra um prazo para que ela apresente a defesa dela e uma instrução, então, mais detalhada, mais longa, a defesa dela vai ser apresentada de uma forma mais fundamentada quando esse processo for iniciado.
Mais um caso de tortura foi registrado num supermercado em São Paulo. Dessa vez, a vítima teria tentado roubar pedaços de carne. Hoje, o Ministério Público instaurou inquérito para apurar as agressões. O crime só chegou ao conhecimento da polícia depois que um vídeo foi divulgado há pouco tempo nas redes sociais. Na gravação, o homem implora para que parem de torturá-lo. Dá-lhe uma, dá. Amordaçado com um fio de nylon e de calça baixada, o homem apanha com um cabo de vassoura e leva diversos choques. Além do agressor, as imagens mostram pelo menos outras 2 pessoas no local. Uma delas obriga a vítima a mandar um recado. Galera, não rouba que não é Morumbi. Não rouba, mas não é Morumbi. O supermercado citado é este, na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. Em nota, o Extra lamentou o caso e disse que proíbe qualquer tipo de violência. Afirmou ainda que iniciou uma investigação interna para apurar o ocorrido e que o responsável pela equipe de manutenção da loja foi demitido. Já o Comando G8, a empresa de segurança terceirizada pelo supermercado, registrou um boletim de ocorrência na sexta-feira passada, dizendo que teve conhecimento do vídeo no dia anterior e que é contra a violência. A empresa ainda informou aos investigadores o nome de um dos seguranças envolvidos na agressão. A polícia abriu inquérito para investigar o caso. Ao todo, são 6 suspeitos envolvidos no crime. 4 já foram identificados e, por enquanto, um prestou depoimento. Ele é segurança e confessou ter participado da agressão. Valdeir do Nascimento, de 25 anos, prestou depoimento por cerca de 2 horas. Na saída, ele não quis falar com a imprensa. Ele é a pessoa que aparece desferindo os choques na vítima. Pelo que ele disse, isso não era comum, foi a única vez que ele participou de uma ação dessa, e nós também não encontramos registros semelhantes de boletins de ocorrência. No início do mês, outro caso de tortura também ganhou as redes sociais. Seguranças do supermercado Ricói, também na zona sul da cidade, aparecem num vídeo chicoteando um adolescente de 17 anos. Davi Oliveira dos Santos e Valdir Bispo dos Santos foram identificados e estão presos. Os 2 se tornaram réus e vão ser julgados por tortura, cárcere privado e divulgação de cenas de nudez. O crime de tortura é um crime hediondo, muito mais grave que os próprios furtos. E não podemos aceitar uma sociedade que não seja civilizada, onde as pessoas queiram praticar a vingança. Não existe justiça com as próprias mãos. Teoricamente, os supermercados adotam a atitude de deter os suspeitos e assustá-los para que não voltem a furtar, porque um flagrante na polícia demora horas e tira funcionários de seus postos de trabalho no supermercado. Mas, mal treinados e pessimamente remunerados, os seguranças agem com violência em vários casos, partindo da tese que malandro não estrila, só que de vez em quando estrila ou alguém estrila por ele. Manifestantes de 150 países saíram às ruas hoje em uma greve global pelo clima. O movimento é um dos maiores protestos a favor do meio ambiente já organizado na história. Os detalhes com a correspondente Luciana Camargo. O grito de alerta pede justiça climática agora. Com a autorização dos pais, milhares de crianças e adolescentes deixaram de ir à escola para participar da greve global do clima em Nova York. Quando adultos agem como idiotas, as crianças se tornam líderes. É muito bom ver todo mundo em busca de um único objetivo, de um único propósito. É por isso que eu estou aqui. Eu gosto de fazer parte disso e de tentar mudar a situação. O protesto é mais uma tentativa de chamar a atenção de líderes mundiais às vésperas da abertura da Cúpula do Clima na Organização das Nações Unidas. Os manifestantes pedem ações concretas capazes de frear os danos ambientais. Eu tenho esperança que eles nos escutem. Meu único medo é que eu sinto que ainda não é o suficiente, mas é um ótimo começo.
De acordo com os organizadores, as passeatas ocorreram em cidades de 150 países: Londres, Polônia, Quênia, Afeganistão, Filipinas. Em Berlim, enquanto os manifestantes se reuniam em frente ao portão de Brandemburgo, os partidos de coalizão do governo de Angela Merkel assinaram um acordo sobre estratégias climáticas, com investimentos de pelo menos 100 bilhões de euros até 2030. As manifestações ganharam força porque, segundo especialistas, 2020 é um ano-chave no combate ao aquecimento global. Decisões importantes precisam ser tomadas, como manter o aumento da temperatura média global em 1,5 graus Celsius até o final deste século e reduzir em 45% a emissão de dióxido de carbono até 2030. A greve do clima é uma iniciativa da adolescente sueca Greta Thunberg. Desde 2018, ela falta às aulas nas sextas-feiras para protestar a favor do clima. A atitude dessa jovem de 16 anos não só ganhou repercussão mundial, mas também rendeu a ela a indicação ao Prêmio Nobel da Paz. A garota fará um discurso nesse fim de semana na sede da ONU durante a cúpula do clima. Os líderes mundiais podem realmente realizar algo porque eles têm essa oportunidade e devem aceitar isso. Caso contrário, eles deveriam sentir vergonha. Pelo Twitter, Dalai Lama, ganhador do Nobel da Paz há 30 anos, disse que a juventude está sendo muito realista com o futuro e sabe que é preciso ouvir os cientistas. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. A Terra é redonda. Foi isso que o navegador português provou há 500 anos em uma expedição que mais tarde entraria para os livros de história. A primeira volta ao mundo em uma embarcação. Quem conta os detalhes é o repórter Peterson Isidoro. Era para ser uma viagem como tantas outras em busca da riqueza em terras desconhecidas. Em 20 de setembro de 1519, uma expedição liderada pelo navegador português Fernão de Magalhães, à procura de uma nova rota para as Índias, partia do porto de Selangor de Barrameda, na Espanha, com um destino ao desconhecido. Com uma armada de 5 barcos e 256 homens, o grupo tomou o rumo oeste. Depois de passar pelas Ilhas Canárias e Cabo Verde, na África, a esquadra atravessou o Atlântico e aportou em Cabo de Santo Agostinho, onde hoje é Pernambuco. Depois, a parada foi na Baía de Santa Lúcia, conhecida atualmente como Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A caminho do sul, passando pela Argentina, a nau achou uma passagem para o Pacífico, que mais tarde a história tratou de batizar como Estreito de Magalhães. Por lá, Fernão teve de enfrentar uma revolta dos marinheiros que achavam que a expedição não ia dar certo. Para a presidente da Academia Portuguesa de História, Fernão de Magalhães foi um navegador audacioso. Todas as navegações portuguesas foram mergulhos no desconhecido, tanto pelo Ocidente, até dobrar o Cabo da Boa Esperança para chegar, portanto, contornar a África, até à viagem de Fernão de Magalhães, que no fundo consegue atravessar aquele estreito que não se sabia que existia e depois vai encontrar o outro mar que chamou Pacífico, porque realmente, agora, são grandes mergulhos no desconhecido. Em 1521, o navegador chegou aonde hoje são as Filipinas. A viagem acabava ali para ele. Em confronto com os nativos, levou uma flechada no peito e morreu. Sobrou ao novo capitão, o espanhol Juan Sebastián Elcano, terminar a viagem. Agora com 2 barcos e muitos homens a menos. Em maio de 1522, cruzaram o Cabo de Boa Esperança e só em novembro daquele ano voltaram à Espanha pelo lado leste. Dos 5 barcos e 256 homens do começo da expedição, só chegou ao destino uma caravela com 18 marinheiros. A aventura durou 3 anos. A viagem de Fernão de Magalhães, homenageado com uma estátua que forma o padrão do descobrimento, foi considerada um sucesso. Do lado comercial, por encontrar um novo caminho para as Índias e um marco para a história, já que estava provado, enfim, que a Terra era redonda. A figura do navegador português hoje é lembrada na capital Lisboa. Em 1950, uma estátua gigante foi construída num dos bairros mais tradicionais da cidade. E é ali, pertinho dela, que os portugueses atestam.
como já andei de avião e olhei para fora da janela, acredito que sim, que a Terra é redonda. É redonda. As pessoas que acreditam em terra plana, isso para mim não me convence, e todas as teorias que eles têm não fazem qualquer tipo de sentido. Fernão de Magalhães comprovou que hoje, para quase todo mundo, é uma teoria inquestionável. E para sempre, este navegador português será lembrado como o homem que liderou uma expedição que mostrou ao mundo que, sim, a Terra é redonda. Peterson Isidoro, da terra de Fernão de Magalhães, para o Rede TV News. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã.